dia. Hoje, talvez tenha curiosidade de que um homem como ele está com o livro na mão. Hoje eu vim não pregar uma religião, não pregar uma placa denominacional. Hoje eu vim falar de um Cristo e este ressuscitado. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 4, no verso 12, uma frase do apóstolo Pedro que ficou ecoando em meio à eternidade. A palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E este nome é Jesus. Hoje, aqui na feira do Ver o Peso, em meio à correria do dia a dia, ao barulho, ao movimento desta cidade de Belém, há uma voz que ecoa a mais forte do que todas. Jesus está te chamando. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 19, no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus veio por mim e por você. Ele não veio buscar os perfeitos, os que têm tudo certo. Ele veio para os cansados, para os quebrados, para os desprezados, os feridos pela vida. Ele veio por aqueles que sentem que ninguém mais vê, que ninguém mais se importa. Mas em João capítulo 3, verso 17, a palavra de Deus nos lembra que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Aqui, no Ver o Peso, talvez muitos que estão me ouvindo tenham enfrentado fome, abandono, desprezo, noites sem dormir, dores nas almas. Mas você não está invisível aos olhos de Deus. Ele vê você. E mais do que isso, Ele veio ao seu encontro hoje. A nossa maior necessidade não é só de pão, não é de abrigo, é salvação, é perdão, é paz com Deus. Porque tudo que é terreno vai passar, mas a nossa alma é eterna. E vem uma pergunta muito importante para a sua vida: como posso ser salvo? Como posso me acertar com Deus? A resposta está em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18 a 20, que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou em nós a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor de Cristo, nós suplicamos: reconcilie-se com Deus. Jesus é a resposta. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Jesus, Ele já pagou o preço. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele deu a vida para que você tivesse vida e vida eterna. Hoje não é só mais um dia. Hoje é dia de reconciliação. É dia de salvação. É Deus dizendo: volta, filho, eu ainda te amo. Em Romanos capítulo 5, no verso 8, a palavra de Deus diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Você não precisa ter medo do seu passado. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer erro. Escute, não há buraco tão fundo que Deus não possa nos alcançar.
Não há passado tão sujo que o sangue de Jesus não possa limpar. Abrace essa verdade. Hoje você é amado por Deus. O sangue de Jesus é mais forte do que qualquer erro. Escute, não há buraco tão fundo que Deus não possa alcançar. Não há passado tão sujo que o sangue de Jesus não possa limpar. Abrace essa verdade hoje. Você é amado por Deus e Ele está te chamando para voltar. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então fica uma pergunta: você vai continuar fugindo ou vai aceitar esse amor? Hoje Jesus está passando por aqui na feira e Ele está te dizendo: filho, eu vim te encontrar. Escute isso, reconcilie-se com Deus, ainda há tempo. Eu não vim pregar religião, placa de igreja, pois importa que tão somente o nome que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus. Eu vim pregar a Cristo e este ressuscitado. Aleluia. A salvação vem por meio da graça, mediante a fé nele, mediante a fé em Jesus. Creia nele, volte para ele. Deus abençoe em nome de Jesus. Dado e exaltado seja o nome de Jesus. No último dia, a todos, esperantes, a todos. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus. Você que está passando por aqui nessa manhã, nós temos uma boa notícia para dar para você. E essa melhor notícia, essa boa notícia é melhor que dinheiro. Essa boa notícia é melhor do que casa, carro, propriedades. Essa boa notícia é sobre Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim, que morreu por você numa cruz. A Bíblia diz que Jesus provou o quanto Ele te ama e quanto Ele me ama naquela cruz, e o quanto a sua vida é importante para Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A sua vida é importante para Deus. Se você já pensou em se suicidar, se você já pensou que a sua vida não tem importância, para Deus é importante. A sua vida para Deus é importante. Deus te criou neste mundo, te criou para um propósito, mas infelizmente a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos pecadores. Mas Deus Eu lhe faço uma pergunta: o que é ser pecador? não é invisível, Deus te vê. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. E todo aquele que não se arrepende dos seus pecados irá para o lago de fogo que é eterno. Não, isso É o fogo é do de oração inferno. dele. Já acredita? Mas Deus é tão interessado em sua vida. Deus, Ele te ama tanto que um dia Ele enviou seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer por mim, para morrer por você numa cruz. E naquela cruz Ele revelou o amor de Deus pela sua vida. A sua vida é importante para Deus. A sua vida tem o valor do sangue de Jesus. O sangue de Deus é amado por você. Nós estamos aqui por esses dias debatendo sobre o ambiente, debatendo sobre o mundo. Mas muitos esqueceram quem foi o criador do mundo. Foi o próprio Deus. Deus é o criador do universo. E Ele sustenta com as suas mãos este mundo que nós estamos. Deus sustenta a sua vida, porque a sua vida tem valor para Deus. O inimigo coloca na sua mente para você se suicidar.
Coloca na sua mente que você não tem valor. Mas nós viemos aqui nessa manhã para dizer que a sua vida tem o valor do sangue de Cristo, do sangue de Deus. Mas é necessário hoje que eu e você voltemos para o Criador, porque a humanidade está afastada de Deus. A humanidade não busca o Criador como deveria. Está afundada nos pecados. E não esqueça, o pecado nos afasta de Deus. Mas Deus estende a mão para mim. Deus estende a mão para você, dizendo: volte-se para Deus. Volte-se para o Criador. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto. É necessário hoje buscar o Criador. Hoje em sua vida, busque a Deus em sua vida hoje. Busque o Salvador na sua casa hoje. Porque assim como um dia Ele entrou na vida de Zaqueu, Zaqueu era pecador. Zaqueu tinha conseguido bens, propriedade, riqueza, enganando os outros. Mas um dia ele ficou interessado em ver Jesus. Ele subiu numa árvore a fim de ver Jesus passar. Jesus, passando por ali, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Assim também Jesus ele para você nessa manhã e diz: ei, para um pouquinho, eu quero entrar na tua casa. Assim como Jesus entrou na vida de Zaqueu, transformou a casa dele, transformou a vida dele. Zaqueu quer transformar a sua vida também, porque a sua vida tem valor para Deus. Jesus, ele não veio para aqueles que dizem que não precisam dele. Jesus não veio para aqueles orgulhosos. Jesus veio para os pecadores, para perdoar, para salvar e para dar vida eterna. A sua vida tem valor para Deus, meu amigo. Sua vida é importante. Amém? Jesus te ama. E a maior prova disso foi a cruz. Foi a cruz de Jesus. Revelando por mim, por você naquele madeiro. Os seus braços, suas mãos travadas com prego. Os seus pés travados com os pregos. Ele pegou a sentada por mim e por você. Flagelaram ele naquela cruz. Ele estava ensanguentado por mim e por você. E era o Criador do mundo. E o Criador do mundo veio no mundo, mas o mundo não aceitou ele. Estamos debatendo sobre o clima, sobre o mundo. Mas aquele que criou o mundo não aceitou. Aquele que criou o mundo não aceitou ele. Mataram-me na cruz. Mas tudo isso era plano de Deus, para lhe salvar, para lhe dar vida eterna, para te chamar para a presença dele. A vida não tem sentido sem Jesus. A minha vida e a sua vida vazia sem o Criador. É necessário viver para Deus hoje. É necessário buscar a Deus hoje. É necessário crer no Criador hoje. Jesus te ama. Jesus te ama. E essa realidade nos choca. Porque nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus sobre nós. O que nós merecemos é a condenação eterna. Mas hoje Jesus te dá o céu. Se você crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Às vezes você me pergunte: como eu posso ser salvo? Eu não vou dizer com as minhas palavras. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, e tu e a tua casa será salva. Quando você partir depois dessa vida, aonde você vai? Qual será o teu destino? O céu ou o inferno?
A vida eterna com Deus ou a vida eterna com o mundo no lago do fogo? Jesus quer te dar o céu, mas os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, quer te levar para a condenação. A vida na droga, a vida na bebedeira, a vida enganando os outros. Jesus quer te salvar nesse dia. Apenas diga: Senhor, entre em minha casa, entre em minha vida. Because the Lord Jesus, bless the Lord Jesus. Jesus loves you. The Bible says, Jesus is where I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John 14, verse 6. Life is short, death is certain, the judgment is coming, the hill is terrible, the eve is glorious, Jesus Christ the Savior. O salário do pecado é a morte, a vida é curta, a morte é certa, o julgamento está chegando. O inferno é terrível, o céu é glorioso. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. The Bible says, seek the Lord while he may be found. Call to him while he is near. Isaiah 55, verse 6. Seek God today in your life. Seek God today in your earth. Seek God now. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Busque o Senhor hoje em sua vida. Busque o Senhor Jesus hoje em seu coração. Busque ao Senhor Jesus agora. Se você está passando por aqui, gostaria de receber uma oração pela sua vida. Você está enfermo. Gostaria de receber uma oração pela sua casa, pela sua vida, venha para nós. Nós queremos orar por você. Nós não viemos falar de religião nenhuma. Viemos falar daquele que perdoa, daquele que salva e daquele que dá vida eterna. Se você quer receber uma oração, venha para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua vida é importante para Deus. Jesus te ama. Se você quer seguir uma oração, venha até nós. Em nome de Jesus. Jesus quer te alcançar nesse dia. Jesus quer te alcançar nessa hora. Jesus vai morrer pelos perdidos, pecadores. Jesus quer te alcançar ainda que você esteja perdido. Não existe uma vida tão perdida onde Jesus não possa alcançar. Se você quer receber oração, venha até nós. Em nome de Jesus. Jesus vai te encontrar nesse dia. Jesus vai te alcançar nessa hora. Porque Ele é mais interessado em sua vida. Quer receber oração? Profunda. Um milagre em sua vida, vem até nós. Em nome de Jesus. Eu não curo, mas Jesus Cristo, que morreu na cruz, cura, salva e liberta. Em nome de Jesus. Sua vida é importante para o Criador. Ele te criou para o propósito. Ele quer derramar vida em sua vida. Ele quer derramar vida em seu coração. Em nome de Jesus. Vamos uma oração aqui até nós. Em nome de Jesus. E poder descanse pela vossa alma. Jesus está voltando, Jesus de caminho. Louvado, exaltado seja o Senhor Jesus. Nessa manhã, nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Todos nós necessitamos ter um encontro com Jesus em nossa vida. A vida sem Jesus não tem sentido. A Bíblia de Deus diz em Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Todos nós necessitamos ter um encontro com Jesus em nossa vida.
A Bíblia diz que todos somos pecadores e todos necessitamos de Jesus Cristo em nossa vida. A Bíblia revela que Jesus é o Salvador da humanidade. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A realidade de todos nós é que estamos perdidos sem Jesus. A minha vida e a sua vida não tem sentido sem o Criador. E eu lhe faço uma pergunta nessa manhã. A pergunta é: para onde você vai depois dessa vida? Você acredita que existe uma eternidade depois dessa vida? E a pergunta é: para onde você vai? Para onde eu vou depois dessa vida? E a Bíblia revela que só há dois caminhos: ao céu, onde Deus está, e à condenação eterna, aonde é destinado a todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia revela que todos pecamos e todos estamos afastados da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. A bebedeira, drogas, sexo fora do casamento. O pecado nos afasta de Deus. Adultério nos afasta de Deus. Mas eu quero lhe trazer uma boa notícia nessa manhã. A boa notícia é que Jesus te ama. A boa notícia é que Ele é o Salvador da humanidade. É aquele que pode nos salvar. É aquele que pode nos dar vida eterna. Jesus é o Salvador. Jesus is the Savior. Jesus é o Salvador da humanidade. The Bible says, seek the Lord while He may be found, and look for Him while He is near. Isaiah 55, verse 6. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Precisamos hoje buscar Jesus de todo o coração. É necessário hoje nos voltarmos totalmente para Deus, porque Jesus, Ele está voltando, e a sua vida é importante para Deus. Jesus, Ele te ama. Na cruz, Jesus revelou o seu amor por mim. Na cruz, Jesus revelou o seu amor por você, mesmo não merecendo, mesmo afastado de Dedeus. Ouça aquilo que Jesus tem para a sua vida. Que está lhe pregando alguém que não acreditava em Deus. Até que um dia eu fiz uma oração dizendo: Jesus, se o Senhor existe, se revela para mim. E Jesus Cristo de Nazaré se revelou como aquele que transforma vidas, aquele que perdoa pecados. João, vendo Jesus vindo, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. The price of sin is the death. O salário do pecado é a morte. Life is short. Death is certain. A vida é curta. A morte é certa. The judgment is coming. The hill is terrible. The evening is glorious. Jesus Christ is the Savior. O julgamento está chegando. A vida é curta. A morte é certa. O inferno é terrível. Mas o céu é glorioso. E Jesus Cristo é o Salvador. Não tem como o homem ir para o céu sem Jesus. Sem Jesus não dá. Por isso que Ele é o Salvador. Ele transforma vidas. Ele muda pessoas completamente. Jesus is the Savior. Praise the Lord Jesus Christ. Jesus é o Salvador. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus é interessado na sua vida. Jesus é interessado em você. Por isso que Ele foi para aquela cruz. Porque Ele quer te encontrar. Jesus quer te alcançar nessa manhã. Mas é necessário que eu e você nos voltemos para o Criador.
É necessário que eu e você busquemos a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o Salvador da humanidade, em nome de Jesus. Aqui, em meio a essa feira do Ver-o-Peso, em meio à correria, em meio ao barulho da cidade de Belém do Pará, há uma voz que ecoa mais forte do que todas. Jesus está te chamando. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 19, no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio ao mundo por mim e por você. Ele não veio buscar os perfeitos, os que têm tudo certo. Ele veio para os cansados, Ele veio para os quebrados. Jesus veio para os desprezados e os feridos dessa vida. Ele veio por aqueles que sentem que ninguém mais vê, ou que ninguém mais se importa. Em João 3, no verso 17, a Bíblia nos lembra que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aqui no Ver-o-Peso, talvez muitos que aqui estão me ouvindo já tenham passado fome, abandono, desprezo, noites frias, dores nas almas, mas você não está invisível aos olhos de Deus. Ele vê você. Mais do que isso, Ele vem ao seu encontro. Hoje, a nossa maior necessidade não é só do pão, não é só do alimento, e nem de abrigo. É salvação, é perdão, é paz com Deus. Porque tudo que é terreno vai passar, mas a sua alma é eterna. E vem uma pergunta importante para você: como posso ser salvo? Como posso me acertar com Deus? E a resposta está em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18 a 20, que diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, que nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus reconciliou consigo o mundo, não levou em conta todas as transgressões dos homens. Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e suplicamos: reconcilie-se com Deus. Jesus é a resposta. Eu quero dizer algo para você que está aqui. Jesus já pagou o preço. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele deu a vida para que você tivesse vida, e vida eterna, e vida em abundância. Hoje não é só mais um dia. Hoje é dia de reconciliação. É dia de salvação. É Deus dizendo: volta, filho, eu ainda te amo. Em Romanos capítulo 5, no verso 8, a palavra de Deus diz: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Você não precisa ter medo do seu passado. O sangue de Jesus é mais forte do que qualquer erro. Escute, não há buraco tão fundo que Deus não possa alcançar. Não há passado tão sujo que o sangue de Jesus não possa limpar. Abrace essa verdade hoje. Você é amado por Deus e Ele está te chamando para voltar. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então fica a pergunta: você vai continuar fugindo ou vai aceitar esse amor? Hoje Jesus está passando por aqui, na feira do Ver-o-Peso, dizendo: filho, eu vim te encontrar. Escute isso, reconcilie-se com Deus, ainda dá tempo. Eu não vim pregar sobre uma religião, eu não vim falar acerca de uma placa denominacional, eu vim falar de Cristo, de este ressuscitado. Só um nome está acima de todo nome, e é uma voz que ecoa por meio da eternidade. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, no verso 12, disse: e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome é Jesus. A salvação é por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus é a resposta. A salvação vem por meio de crer nele, crer que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós, embaixadores de Cristo, homens, louvado seja Deus, que são vasos, e uma serva de Deus, e a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulo no nome. Lá João diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou o unigênito, para que todo aquele que não queira